Bom dia, boa tarde, boa noite. Além de vocês poderem estar assistindo essa a qualquer momento, eu certamente estou num fuso horário diferente de vocês. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo essa palestra. A gente vai falar um pouquinho sobre um programa de análise de vazamento de dados que a Verizon faz todo ano, que é o Data Breach Investigations Report, right? Também conhecido como DBIR. E eu queria bater um papo com vocês um pouco sobre quais foram os resultados que a gente teve nesse último ano e também como é que a gente pode usar esse tipo de ferramenta, como é que a gente pode entender a direção para onde as coisas potencialmente estão indo no futuro. Tá? Então, antes da gente começar, só queria falar um pouquinho sobre quem eu sou. Tá? Eu roubei essa foto de uma pessoa muito mais bonita e mais jovem, mas eu acho que representa mais ou menos o que quase é. Mas eu estou trabalhando na Verizon desde 2018, nesse time que é um time responsável por pesquisa de segurança, pelo conteúdo de detecção do SOC global deles. Mas uma das coisas mais interessantes que o meu time trabalha é esse relatório que, como eu estava, que eu vou falar nessa apresentação. Eu entrei na Verizon quando eles compraram uma empresa chamada Needle, que era uma empresa de detecção de ameaças usando machine learning. E alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar de mim, me conhecido de uma vida anterior que eu tive, onde eu era um dos fundadores da Cypher. Mas faz tempo, desde 2012, eu já estou mais focado nessa área de data science e machine learning e coisas assim. Anyway, vamos chegar na apresentação. Bom, eu queria explicar para vocês um pouquinho o que é esse relatório. Tá? Conforme eu disse, esse é um relatório que a Verizon ela publica todo ano e ela já está fazendo isso há 14 anos. Tá? A ideia aqui é que nesse relatório a intenção dele é reportar o que foi que aconteceu no ano anterior do ponto de vista de como os dados vazaram. Qual foi a atividade que aconteceu para um dado ser vazado? Foi uma pessoa que invadiu usando uma vulnerabilidade? Foi um malware que se propagou? Foi alguém que cometeu um erro, simplesmente esqueceu de botar a senha na base de dados, na nuvem, e aí alguém acabou descobrindo e vazou os dados? Então, realmente para tentar mostrar um mapa quais são as coisas que podem acontecer. Tá? E no início do processo, isso foi um projeto que foi feito pela Verizon com os dados de resposta a incidente que eles fizeram. Eles faziam isso mais de 14 anos atrás. E com o tempo isso foi expandindo para ter quase 83 contribuidores de dados nessa última edição. Tá? Então a gente empresas do mundo inteiro, que são ou empresas ou até entidades governamentais, pessoal de law enforcement mesmo, tá? Que está fazendo um trabalho para contribuir, para dar mais informações, manter essa visão mais global. Então isso significa que a gente está cobrindo 88 países nessa última edição como potenciais vítimas, tá? Onde estavam as organizações que foram atacadas, quase 80 mil incidentes foram analisados, e a gente está falando de um pouco mais de 5.200 incidentes em que vazamento de dados aconteceu. Tá? Então, a gente faz essa distinção. Bem ou mal, o relatório é sobre o vazamento de dados, mas a gente também tem essa visão um pouco mais ampla de incidente, não necessariamente os dados vazaram. Então, a gente tem um link aqui de qual é de onde vocês podem ler mais sobre o relatório, tem a capa da última edição. Essa aqui é uma animaçãozinha, a gente sempre tem uma brincadeira que a gente faz com os dados do relatório para fazer a capa, e essa loucurazinha aqui representa os padrões de tipos de ataque que a gente vai falar um pouquinho nessa apresentação. Tá? Então, do que esse relatório falou nesse último ano? Tá? Basicamente, esse último ano foi um ano diferente, foi um ano em que teve muita mudança do ponto de vista da forma como as pessoas trabalham. Tá? Então, todo mundo que estava pensando como um ideal para o futuro, ter mais coisas na nuvem ou poder proporcionar algum tipo de trabalho remoto, a realidade chegou muito rápido e todo mundo teve que correr e descobrir como ia fazer isso acontecer.
Tá? Então, não necessariamente como resultado disso, mas correlacionado a esse movimento, tá? O que a gente pode dizer sobre o ano passado, tá? É que 36% dos. Isso, e, de novo, isso é o mundo inteiro, tá, gente? Isso não necessariamente são informações do Brasil, nem necessariamente só dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, 36% de todos os tipos de vazamento de dados tiveram algum componente do ataque que envolveu phishing. Tá? Isso é mais de um terço. Tá? E 61% tiveram alguma coisa a ver com o uso de credenciais. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente está vendo muito pervasivamente, que a pessoa vai lá, faz o phishing, pega a credencial e usa para entrar na empresa. Tá? O que é interessante é que, às vezes, o reporte que a gente recebe sobre um ataque começa no uso da credencial, no sentido de que o atacante já tinha essa credencial roubada e usou para entrar, aí instalar um ransomware ou fez qualquer outra coisa, e ninguém sabe exatamente como ele conseguiu essa credencial. Pode ter sido um phishing que não foi detectado antes, ou pode ter sido credential stuffing, né, que é aquele conceito de que você tem um dump de credenciais de um outro site e por causa de reuso de senha, essa senha funciona no teu site também ou na tua organização, alguma coisa assim. Tá? É muito interessante você ver o credenciais, o volume de credenciais como um leading indicator, meio que qual é o potencial aí de phishing se a gente tentar buscar todas as vezes com um credencial vazou. Tá? Ransomware é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho nessa apresentação especificamente, é uma coisa que cresceu, tem crescido e cresceu para 10% de todos os tipos de vazamento de dados. Tá? É importante lembrar que no final de 2019, você começou a ter aqueles tipos de ransomware que, além de criptografar os dados, eles também extraem os dados para fazer quase que um dobro resgate. É um resgate para você pegar os dados de volta e é um resgate para você eles não vazarem os dados que eles pegaram. Tá? Business Email Compromise, que é a ideia de que alguém mandar para você um e-mail, olha, a minha conta de corrente na verdade é essa aqui, faz um update, manda o pagamento para essa conta, ou então você precisa fazer um DOC ou um TED para essa conta aqui para pagar um negócio, fingindo que é o CEO ou o CFO. Dobrou, é um outro ataque que a gente vê muito popular, tá? E uma coisa que é importante, todo mundo fala muito da questão técnica, né? Você tem a vulnerabilidade zero day, você tem como é que eu vou me defender, o que eu posso fazer? Mas, na verdade, 85% de todos os vazamentos que a gente analisou nesse último ano tinham algum tipo de elemento humano envolvido. Quer dizer que, em algum momento, um humano podia ter evitado tudo acontecer. Então, ele clicou num link para rodar o malware, ou então ele cometeu um erro e o negócio vazou. É muito interessante você ver sobre esse ângulo, para você entender o potencial que a gente tem de mudar a cara do landscape, né, de como é a superfície de ataque, se a gente focar nessa questão de educação. Tá? Então, de uma forma mais geral, esse é o tipo de coisa que a gente estava vendo. Tá? Então, vamos focar no da esquerda, que são os de vazamento de dados. Então, social engineering, tá? Engenharia social, está no topo. Ataques contra aplicações web, primordialmente o uso de credenciais roubadas. E você tem System Intrusion, que é basicamente o seu hackers, piratas de computador, entrou lá, fez alguma coisa, instalou um malware, bem cyber, esse padrão, e empatado com erro. Tá? Então, é sempre um negócio que eu gosto de falar para as pessoas, para dar perspectiva. É claro que o ransomware é super importante, é um negócio que está super em crescimento, mas se você olhar o volume, no final das contas, é equivalente a pessoas cometendo erros, entendeu? Você está investindo o mesmo que você está investindo em prevenir as pessoas de cometerem erros no seu ambiente, do que você está investindo para a produção de ransomware, é uma coisa que você tem que parar para pensar. Mas o ponto que eu quero fazer é um ponto maior, não só necessariamente no decorrer desse último ano. Tá? A verdade é que, não importa da forma como você olha, como você categorize, os ataques são quase sempre externos, então é uma organização criminosa externa, ou algum nation state, que é alguma coisa de espionagem externa, e o objetivo, o motivo pelo qual eles estão atacando é quase sempre financeiro.
tá? Então, é claro que a espionagem sempre vai existir, dependendo do ambiente, do vertical que você está, é uma coisa mais ou menos importante, mas é basicamente financeiro. Então, é tudo que acontece aqui, a gente tem que pensar do ponto de vista de retorno de investimento. Eu sei que retorno de investimento é um assunto super polêmico do ponto de vista de segurança, mas a gente tem que pensar no retorno de investimento do atacante. Então, ele quer pegar o máximo de dinheiro possível da forma mais rápida possível. Tá? Então, eles vão sempre ou tentar otimizar os ataques que existem hoje e tentar ser mais eficientes ali, ou eles vão tentar descobrir um tipo de ataque novo que é ainda mais eficiente do que eles estavam tentando fazer antes. Tá? E justamente nesse tom, a gente vê, por exemplo, parte de análise que a gente viu, a maior parte dos ataques bem-sucedidos que a gente tem no nosso banco de dados são ataques curtos. São ataques que só tiveram um passo, só uma coisa aconteceu, e aí, ou duas coisas, por exemplo, pegou a senha e entrou na base de dados. Tá? Porque são mais baratos, são mais fáceis e tem menos chance dos ataques serem detectados. Tá? Todo mundo fala, tem essa ideia de que, não, o atacante tem a vantagem porque o defensor precisa defender tudo e o atacante precisa estar certo uma vez. O atacante não precisa estar certo uma vez, ele precisa estar certo todas as vezes que ele faz alguma coisa no ambiente, dependendo do objetivo que ele tem, dependendo do tipo de ataque que ele traz. Todas essas são oportunidades de você pegar, como defensor, você pegar e parar o que ele está fazendo. Então, você vê naturalmente aqui que os ataques que são mais longos, eles acabam morrendo. Eles não viram ataques bem-sucedidos, eles não sobrevivem, por assim dizer, porque teve mais chances de você alcançar. Então, qual é o tipo de ataque que sobrevive? De novo, são os ataques que parecem ter um retorno muito alto. Tá? Então, quando eu falo de inovação em ataque, eu falo de ransomware, eu falo do Business Email Compromise, que são ataques que, há 5 anos atrás, praticamente não existiam e que se tornaram muito bem sucedidos e muito eficientes. Tá? Hoje em dia, ransomware, por exemplo, você tem todo um supply chain de ransomware, não é? Que você tem o pessoal que faz ransomware as a service, você vai lá como uma franquia, um afiliado, e você, deixa eu pegar esse sistema aqui, eu te pago uma porcentagem. É tudo tão fácil. E sobre Business Email Compromise, não tem nada mais fácil do que você simplesmente mandar um e-mail na cara de pau e dizer, eu sou o teu chefe, manda o dinheiro aqui para mim. Funciona. Vai funcionar toda vez? Não, mas funcionar uma vez em 10 mil, tá aí, é fácil. Mandar 10 mil e-mails é mole. Ainda mais com a tecnologia de hoje. Então você vê essas coisas sendo muito bem sucedidas. Enquanto outros ataques que são do tipo, que na época que apareceram, todo mundo, uau, que inovação, olha só, isso vai ser a grande coisa que vai acontecer, como por exemplo o crypto mining, a ideia de você entra na máquina com um malware, ao invés de você, por exemplo, criptografar a máquina para pedir um resgate, você está minerando a sua cripto preferida, isso porque aqui depende da persistência, depende que a máquina fique lá sem ser descoberta. E enquanto o ransomware quer mais é que você descubra, tá tudo travado, e aí você vai lá e tem que pagar. É mais eficiente, tem menos chance de erro, e é por isso que você vê ele ganhando. Tá? E você vê a mesma coisa, olhando a mesma coisa de uma outra forma, tá? Você vê nesses últimos 5 anos, 75% das breaches, né, dos ataques, dos vazamentos de dados bem-sucedidos, eram dados de pagamento, era cartão de crédito, era conta bancária, esse tipo de coisa. Esse número foi caindo, e antes que vocês achem que tem alguma coisa errada com a tela, as linhas elas mexem para demonstrar a incerteza do ponto de vista estatístico que a gente tem no nosso dataset. Tá? Mas você vê que mesmo com a incerteza, você vê o pagamento caindo no decorrer dos anos, e o obscuration, que é o nosso ato de comprometer a availability, né, a disponibilidade, criptografando, subiu. Tá? Aqui na frente só perde para instalar software, que qualquer malware instala software. Tá? É uma violação de integridade, instalou um software que você não queria. Mas você vê aqui, estamos criptografando mais do que estamos roubando dados de pagamento. Enfim, você vê claramente a tendência, como aconteceu,
E esse é o tipo de padrão que a gente tem que buscar. Se tem um ataque novo, se ele vai ser mais eficiente que os ataques que vieram para trás. Porque senão, para que eu vou tentar coisa nova? A coisa atual está sendo tão bem sucedida. Enfim, só para wrap up, uma das coisas que a gente faz no relatório é alinhar os nossos achados, as coisas que são mais comuns e mais tem maior chance de acontecer no teu ambiente, com os Critical Security Controls do CIS, que é o Center for Internet Security, tá? E esses foram os 4 top do último relatório. Então, as coisas mais básicas que você pode imaginar, que é você ter a configuração segura dos seus ativos, você ter gerenciamento de senha e gerenciamento de conta, um é obviamente o acesso, o outro é o gerenciamento de permissão, e security training, e treinamento de segurança, security awareness. A gente tem algo no relatório especificamente sobre isso, sobre técnicas e coisas interessantes de você analisar, que, enfim, a gente acredita que se você fizer essas 4 coisas, você já está numa situação bem melhor para proteger contra essas coisas que são realmente top of mind ou que estão sendo mais bem sucedidas do ponto de vista de ataque. E uma coisa que eu só queria colocar aqui, é importante você ter essa perspectiva, tá? Você vai sempre ser bombardeado como, não, você tem que comprar a última coisa, a caixa mais brilhante, que faz a coisa mágica na sua rede, e na verdade, o que funciona é o básico, tá? E eu sei que muita gente repete isso para vocês, mas o nosso trabalho é basicamente verificar que isso é verdade ano após ano, e é sempre verdade. Então, vocês podem ficar tranquilos, vocês podem ler o relatório, vocês podem ligar para mim e dizer que eu estou errado, a gente vai discutir em cima dos dados, mas esse realmente é o foco que a gente deveria fazer. Eu vou deixar aqui com vocês alguns recursos, tá? Então, vocês vão poder pausar aqui, vocês vão poder ver depois, eu vou passar, mas basicamente sobre o relatório, sobre um artigo que a gente fez no ano passado sobre impacto do Covid, tá? Tem isso aqui que eu acho que vale a pena. O pessoal que está interessado no trabalho que a gente faz no DBIR, de repente você gostou, achou interessante a forma como a gente classifica. Esse é o standard que a gente usa para classificar os incidentes. A gente acabou de lançar um mapeamento entre o VARIS, que é esse standard, e o MITRE ATT&CK, junto com o pessoal do MITRE, também é super interessante. E sintam vontade para entrar em contato com a gente. Eu, pelo menos, falo português do time, então se vocês quiserem escrever em português, não tem problema nenhum. Seria um prazer ajudar vocês. Ou se você trabalha para uma empresa que faz resposta a incidente no Brasil, ou você faz parte de uma organização da Polícia Federal, alguma coisa assim, que está interessado em compartilhar dados, está interessado em entender como é que pode ser, por favor, entre em contato com a gente também. A gente adoraria ter mais cobertura aqui do Brasil. E é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham um ótimo evento, vocês gostem bastante, e até a próxima.